Mas e aí? Como é que a gente pode calcular, então, esse tempo de adaptação? Porque a gente passou pelos três modos, né, processos adaptativos, mas e como é que a gente pode calcular cada um deles? Tá? Isso vai depender da altitude que a gente tá, pessoal. Tá? O que a gente sabe hoje? Que até 1.600 metros, a gente leva uma semana para se adaptar. E que acima de 1.600 metros, nós somamos uma semana a cada 600 metros. Ou seja, se eu tô a 2.200 metros, eu levo 2 semanas para me adaptar. Se eu tô a 2.800 metros, eu levo 3 semanas para me adaptar. Se eu tô a 3.400 metros, eu levo 4 semanas para me adaptar. Então, esse mais ou menos é o cálculo que a gente faz para tempo de adaptação à altitude, tá? E aí sim eu tenho, então, condições de praticar o meu exercício na melhor condição, tá? Não ter aí perda de desempenho, né, se eu estiver adaptado. Certo? Por exemplo, tá, pessoal? Quando eu falo em competições, exercício, o meu problema não é em competições longas. Competição longa não é o problema, Olimpíada não é o problema, campeonatos que levem mais de 2, 3, 4 semanas não é o problema. O nosso problema é em competições pontuais, competições que são curtas. Por exemplo, um jogo, tá? Como acontece na Libertadores da América, tá? Que é um campeonato em que eu tenho que sair do nível do mar e ir para altitude para um jogo apenas. E eu não tenho esse tempo de me adaptar, certo? Como vocês podem ver, tá? Eu não tenho, né, nessa competição, tempo de 2 ou 3 semanas para gerar o processo adaptativo. A gente tem diversos times da América Latina que jogam a favor dessa altitude. E eles usam isso como vantagem, né, contra os times brasileiros. Por exemplo, olhem lá. Em La Paz, na Bolívia, né, a gente tem 2 times, né, que jogam a 3.600 metros e o outro, os dois a 3.600 metros, né? E esses 2 times, eles jogam a favor da altitude. Olha lá, o LDU, o Nacional, que são times que a gente mais conhece, né? O Independentes, são todos, né, acima de 2.000 metros, 2.500 metros, certo? Então, como é que a gente pode, né, fazer isso que a gente vai falar mais pra frente, para que não sofra tanto com a altitude, para que esses jogadores, para que esses competidores não sofram perda, né, ou piora funcional, piora de desempenho dentro dessas competições. A título de curiosidade, pessoal, quero que vocês vejam que o estádio em La Paz, na Bolívia, conhecida como o El Alto, ele está a 4.095 metros de altitude. Ele é o estádio mais alto do mundo e eles fizeram esse estádio justamente para usar essa vantagem contra os times que não atuam na altitude. É o que eles chamam de fantasma da altitude. Tanto que nos jogos, os torcedores, eles utilizam um lençol, né, e escrito altitude, fantasma da altitude, justamente porque os times que vão jogar contra, né, os times da Bolívia ficam desfavorecidos em termos de condicionamento físico. Tá? Então, né, pessoal, o que a gente pode fazer nesse caso para poder ajudar, né, os nossos atletas, né, os atletas que estão em competição? Primeiro, planejar adequadamente a ida para altitude, tá? Nesses casos, como o campeonato, né, como os campeonatos mundiais, os jogos, né, os jogos de amistosos ou a Libertadores da América, geralmente, a maioria desses países, eles apresentam litoral, né? Tanto ali, ó, Peru, Colômbia, Venezuela, né? Todos esses apresentam o Oceano Pacífico, né?
ou o Atlântico, certo? O que a gente tem que fazer? O ideal é que a gente, né? O ideal dos ideais era que a gente se deslocasse com antecedência. Cerca de 4, 5, né? 5 dias, mas que a gente ficasse a nível do mar. Ou seja, todos eles têm litoral. Então, que o time se deslocasse de 4 a 5 dias para passar daquela fase aguda, que é náusea, tontura, vômito, a nível do mar, e que aí só fosse para a altitude no dia e no momento do jogo. 1 hora, 2 horas antes do jogo. Para que a gente submetesse essa equipe, esses jogadores, os competidores, ao mínimo possível de estresse da altitude, tá? Por quê? Porque como a gente discutiu anteriormente, não se tem tempo, né, para a gente se adaptar. Então, quanto menos eu tiver em altitude, menos efeito colateral eu vou ter. Então, o ideal seria, leva esses competidores, os jogadores, 3 a 4 dias antes para o litoral desse país e apenas no dia da competição a gente leva eles para o estádio. E é isso que o pessoal tenta fazer, né? Sempre o mais próximo do horário do jogo e ofertando oxigênio para os atletas, que é o que acontece, a gente viu na seleção brasileira. O pessoal, eles têm esse planejamento, então eles vão 4, 5 dias antes e eles recebem aporte de oxigênio antes, durante e depois do jogo, né? Para que o mínimo possível de desempenho seja perdido durante esta competição, tá? E assim a gente mantém esses atletas sem sintomas, né? E menos incapacitados.